Boa noite, Aline. Boa noite, gente. Esse texto das evocações eu achei bastante importante, porque eu tenho ouvido algumas discussões no meu espírito acerca disso e algumas opiniões sendo trazidas, né? Mas a gente precisa muitas vezes de um fundamento maior da experiência que Allan Kardec trazia e do que os espíritos orientaram, né, na época. Então, ele traz primeiro explicação sobre as formas como os espíritos podem se comunicar, né? Que numa reunião mediúnica o espírito pode vir espontaneamente e falar, ou a gente pode evocar um determinado espírito, chamar ele a essa reunião para que ele se manifeste, né? Aí vem uma discussão. Se você evocar um espírito, pode ser que um outro venha, diga que é ele, né? E assuma aquele lugar, e aí o evocar por si provocaria esse erro de identidade, que Allan Kardec traz como um equívoco nosso, a gente achar isso, porque assim como evocando o espírito pode enganar, sem evocar, nós também poderemos ser enganados. E em várias passagens do texto, ele deixa claro que no nosso mundo a gente tem muito mais espírito inferior do que espírito superior. Então, se a gente deixar a revelia de quem quer se manifestar, muitas vezes a gente vai ter um espírito inferior se manifestando. Não, ele não está afirmando que só serve um tipo de manifestação ou outro tipo, tem que ser só evocação. Não é isso, né? Mas que também a gente não deve descartar a evocação quando ela é necessária, né? Então, ele fala, não chamar nenhum espírito em particular é abrir a porta a todos que queiram entrar. Então, se você garante que suas companhias e as companhias de todos que estão presentes naquela reunião são boas, então nós vamos ter boas manifestações. Mas nem sempre nós conseguimos, né, fazer isso, né? Outras alegações que a gente tem é de que a própria espiritualidade que dirige o trabalho estaria já com uma programação, mas eles gostam que a gente trabalhe, eles não querem que a gente espere tudo pronto também, né? E a gente propor, a gente trazer a proposta de trabalho também é importante, a depender do tipo de trabalho que a gente vai estar realizando. As reuniões científicas com mediunidade, hoje a gente vê menos, a gente vê mais trabalhos de desobsessão, trabalhos de cura, né? Allan Kardec falava muito aqui nas discussões mesmo acerca de respostas que a gente queria buscar para determinadas questões. E que mesmo com a obra pronta dele, não se deve pensar que se extinguiu tudo e que a gente não tenha mais a buscar de conhecimento, né? O que ele fala também é que quando a gente chama um espírito, que a gente evoca esse espírito, a gente cria um laço entre ele e nós, um laço fluídico. Isso já, pelo próprio desejo que a gente tem de que ele se manifesta, a gente acaba opondo, a gente sabe do poder do pensamento, né? A gente acaba opondo uma barreira a esses espíritos intrusos se manifestarem. Então, quando você pensa naquele espírito, você evoca, e principalmente quando a gente tem uma equipe, né, que está trabalhando com a gente, centrada nisso, com o espírito, todo mundo com o pensamento alinhado, a gente cria uma barreira fluídica para que os outros espíritos que não são desejáveis não possam se manifestar. Mas é o que ele fala, todos os processos são úteis, né? Você não vai excluir um ou outro, a depender do tipo de trabalho, é melhor a gente deixar a manifestação espontânea. Às vezes a gente faz evocações sem necessariamente estar chamando o espírito pelo nome. Às vezes a gente quer chamar, eu quero irmão Araquém, né? E o espírito irmão Araquém vem. Mas quando a gente está numa sessão de desobsessão, por exemplo, que você fala o nome do obsedado, né? E a gente quer que o espírito obsessor venha, a gente não está evocando? A gente está. Às vezes a gente não sabe o nome, mas o nome não importa. A gente está criando um chamado para que esse espírito venha. Então, isso, de qualquer forma, é uma evocação, né? Então, ele fala assim, é importante, então, que tudo bem, você quer utilizar uma comunicação espontânea, é se assegurar que você está sendo atendido por espíritos sérios, né? E esses, vou fazer a reunião mediúnica, e aí o espírito que vier, vem, né? Então, se assegurar que esse espírito
que venha, que se comunique, e muitas vezes esse espírito a gente vai ver, ele regularmente volta, que normalmente é o espírito familiar, o espírito protetor, que já está vinculado a essa reunião. A gente tem que se assegurar que é um espírito sério, né? Para não cair em nenhum embuste aí que a espiritualidade inferior costuma querer fazer. Então, ele também diz que na evocação, eu falei das vantagens, mas tem desvantagens de você pode estar evocando alguém que não possa vir, nem naquele momento, nem nunca, né? Ou não queira vir. Ou pode vir, mas não pode interagir da forma que a gente gostaria, tá? Então, porque a gente tem várias coisas aí que vão interferir, né? Às vezes o espírito está ocupado, às vezes o espírito está encarnado. Não que encarnado não possa ser evocado, mas ele teria que estar dormindo, a não ser que ele tenha uma capacidade de se manifestar, né? Que a gente viu isso, mas que é difícil, né? E ele pode estar encarnado em um outro planeta em que não seja tão fácil essa troca, né? Se for um planeta de teor inferior, ele não vai conseguir. O superior, eles tentam por outras vias, né? Ele também fala que quando a gente tem uma reunião regular, como a gente normalmente faz, é dia de terça-feira, 18 horas, né? Tem um intervalo, trabalho contínuo. Aí os espíritos que comparecem a essa reunião já são habituais. E mesmo que a gente evoque outro espírito, né? Que não seja desses espíritos habituais que vão tomar de forma espontânea a palavra, esses nossos espíritos que estão, nossos não, né? Que a gente não é dono, mas assim, nossos companheiros que estão nos dando aquela retaguarda, eles mesmos vão buscar o espírito que a gente deseja evocar. E o que é interessante, quando a gente já tem isso planejado, né? Existem duas formas de buscar esses espíritos, ou os espíritos que nos assistem, nossos espíritos, nossos guardiões vão buscar, ou pelo pensamento, a gente já sintoniza, o espírito já recebe o convite sem nem a gente saber. Então, muitas vezes, você planejou, na reunião de quarta-feira, eu vou evocar, deixa eu pensar aqui, na hora da branca, né? Irmã Elizabeth, né? Eu vou evocar a Irmã Elizabeth. Quando você chega na reunião de quarta, ela já tá ali falando. Ela fala espontaneamente, sem você nem precisar chamar. Por quê? Porque essa evocação já aconteceu antes, já foi planejado, porque você pelo pensamento já emitiu isso, né? Então evocar não é só falar, eu chamo em nome de Deus, só espírito, não é só isso, né? Pelo pensamento a gente já evoca, tá? Agora, quando a gente tem aquele espírito que sempre vem, nossos companheirinhos que aparecem, né? Muitas vezes é o mentor do trabalho, que no final deixa uma mensagem através do médium, né? É mais fácil a gente reconhecer ele, que ali é ele mesmo. Desde para os médiuns mais sensíveis, a energia que ele traz, até a linguagem, a escrita, a forma de falar, a forma como se porta, a gente conhece mais esse espírito, então fica mais fácil a gente não cair em enganação, né? Então, é isso que ele fala. Então, a gente, muitas vezes, nessas reuniões, tem essas manifestações espontâneas dos espíritos mais regulares nessas reuniões, mas se a gente quer uma comunicação muito específica, a gente tem que evocar, sim, chamar o espírito, né, em nome de Deus, né, com respeito, não falar por falar, né, mas que venha para poder se comunicar. Se ele puder vir, ele vai falar, eu estou aqui, ou o que queres de mim, né? Às vezes ele já sabe o que é que vai se perguntar, já começa falando, né? Quando é para resolver alguma coisa, né? Para dar alguma instrução, ele já começa falando, porque ele, pelo pensamento, já recebeu as perguntas também, né? E muitas vezes, se você quer pela primeira vez chamar um espírito, tem que ser muito específico, para que a gente consiga localizar quem é. Então ele fala assim, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que vai fazer, evitar fórmulas secas e imperativas, como se ele estivesse ali à nossa disposição, obedecendo, né? E isso faz com que o espírito não deseje mais estar ali, ele pode sair, né? Então, nós temos que ser afetuosos, respeitosos, conforme o espírito, né? E em todos os casos, cumpre que o evocador dê prova da sua benevolência, né? Que a gente está com boas intenções,
que o espírito que vai chegar lá não está chegando lá para divertimento, para, né, para coisas frívolas, eles têm mais o que fazer, né? Então a gente ficar chamando espírito para falar bobagem é perda de tempo, ele não vai voltar mais, né? Muitas vezes ele já antevê pelo teor dos nossos pensamentos que ele nem aparece, tá? Então, aí que ele traz essa questão, né? De o mensageiro, muitas vezes, ir buscar um espírito do lugar e buscar quem nós desejamos chamar para evocar. Então, às vezes, na hora, o espírito está ocupado. Aí ele fala, olha, eu não posso hoje, mas posso tal dia. Ou eu não posso agora, mas daqui a 20 minutos eu vou. E ele dá esse prazo, pode ser 5 minutos, pode ser 15 minutos, né? Pode ser dias, para quando voltar e dizer, aqui estou. E aí as pessoas poderem fazer as perguntas, né, que querem fazer. Isso quando não ocorre o que eu falei da transmissão do pensamento, tá? E uma coisa que ele reforça, fazer a evocação em nome de Deus. E ele traz que quando dizemos que se faça a evocação em nome de Deus, queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente, né? Não é ele diz, não é uma fórmula sem consequências, né? Então, é melhor você deixar de falar, se for falar por falar, do que você falar em nome de Deus. Aí se pergunta, e por que, mesmo falando em nome de Deus, às vezes, isso lá na frente, né? Às vezes vem um espírito enganador, um espírito que não é, né, que a gente esperava. Porque, na verdade, quem tem autoridade em falar em nome de Deus e fala em nome de Deus, vai realmente impedir que o espírito enganador venha. Mas nem todos nós temos essa autoridade, né? Então, é a autoridade moral aqui, né? Então, ele fala assim, é meio difícil a gente lidar com a evocação, porque muitas vezes as pessoas, às vezes é um parente, vamos dar um exemplo, né? Chega uma pessoa e quer que evoque um parente que desencarnou, né? Aí quer fazer perguntas muito específicas, quer testar para ver se é ele mesmo, quer que dê prova, e o espírito não gosta muito de se ocupar disso, né? E ele fala que tem médiuns que cada espírito ele se afina com um médium. Muitas vezes, para aquele médium, é mais difícil receber com muita especificidade aquela mensagem, né? A gente tem um animismo, a gente sabe que o médium pode influenciar nisso. Então, tem médium que é mais, assim, ele fala de médiuns especiais e flexíveis, né? Porque qualquer espírito vem, se manifesta e consegue passar a mensagem daquela forma. Mas tem médiuns que vão criar um certo bloqueio para determinadas manifestações. Ou não é nem só simplesmente um médium criando um bloqueio, mas aqueles dois, médium e espírito, a sintonia não acontece. Ou às vezes o próprio evocador com o espírito. Não há uma sintonia real, né? Às vezes é a própria reunião, não há uma comunhão de pensamentos. Então, existem todas as circunstâncias que vão propiciar uma melhor ou uma pior comunicação, a qualidade da comunicação. Então, as coisas muito específicas são mais difíceis, como aquelas cartas, por exemplo, que Chico escrevia. São cartas difíceis, porque quando você recebe uma carta de um filho para a mãe, ela quer achar ali a prova incontestável, com alguma informação que ninguém possa ter acesso acerca daquela identidade. Então, tem que ser uma coisa muito específica, né? Para ter qualquer coisa que desvie, já acusa, que é embuste, que é, né? Então, é muito complicado. Não é qualquer médium que pode assumir uma tarefa como essa, né? Então, aí que ele fala, ó, daí a convir que os médiuns não se entreguem a evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem. Então, ele tem total segurança da faculdade mediúnica dele, não porque eu acho, pela experiência que ele tem, ele sabe, né, que consegue identificar adequadamente isso. E ele sabe que no trabalho espiritual, os espíritos que estão assistindo, né, são espíritos trabalhadores do Cristo que vão conseguir conduzir e impedir determinadas situações, né? Então, visto que com os mal assistidos, as evocações nenhum caráter
pode ter de autenticidade, né? E aí ele fala assim, os médiuns normalmente são procurados para evocar evocações particulares. Dificilmente, quando não há uma iniciativa da própria instituição, algum estudo mais específico, as pessoas vêm e pedem uma evocação que não tenha um caráter particular, né? Então, ele fala assim, as pessoas têm um desejo muito natural de confabular com os entes que lhes são caros. Elas querem notícias, né, dos entes que são caros. E aí eles fazem 3 recomendações. A primeira, não acedam a esse desejo, senão com muita reserva. Se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautelem das armadilhas que possam preparar pessoas malfazejas, né? Tem gente que já vem com uma intenção por trás, tem gente que quer pegar qualquer desviozinho, qualquer errinho para desmerecer o médium, né? Então tem que ter um cuidado. E segundo, que a tais evocações não se prestem sob fundamento algum, se perceberem um fim de simples curiosidade ou interesse e não uma intenção séria da parte do evocador, que se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa ou que sai do âmbito da que racionalmente se pode dirigir aos espíritos, né? É o leitor de Buena Dicha, que ele diz, né? Boa sorte, né? O leitor da sorte, né? Do futuro. Então, aquele tipo de pergunta, querendo saber do futuro, querendo saber onde é que está a herança, que é esse tipo de pergunta que ele diz que deve ser evitado, né? E 3, as perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia preconcebida, em se querendo respostas categóricas. Cumpre, pois, se repilam todas as que tenham caráter insidioso, porquanto é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo pô-los à prova, né? Provar que você é realmente minha avó, né? Então diga aí qual era a comida que a senhora fazia, né? Então eles não gostam desse tipo de prova, né? Insistir em questões dessa natureza é querer ser enganado. O evocador deve ferir franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem circunlóquios. Não ficar enrolando para chegar ao ponto que quer, porque o espírito sabe. Eles se comunicam pelo pensamento. Eles gostam que a gente seja direto, né? Se receia explicar-se, melhor será que se abstenha. Então, se não quer, né, que o espírito perceba qual é a sua intenção, é melhor você nem evocar. Porque a gente está se comunicando com quem tem uma visão muito mais ampla do que a nossa, né? E outra coisa que eles falam é que se essa evocação foi encomendada por alguém, tá? Um amigo pediu que evoque, que ela só seja realizada com a pessoa presente, tá? Quem pediu conhece mais o espírito e muitas vezes espera algo, que muitas vezes ela não revela a nós, né? Somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar a identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e a formular questões incidentes que as circunstâncias indiquem, né? Além disso, aquela pessoa que está interessada que o espírito venha, é o laço que atrai esse espírito. Ela já tem uma sintonia com esse espírito, muitas vezes, né? Então, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que eles não inspiram nenhuma simpatia, tá? E aí vem uma parte, quais espíritos a gente pode evocar? Os filmes de terror de moda, né? Daquela época que se fazia os jogos para chamar espírito para responder, provocaram muito medo, né, nas pessoas, né? Quem eu vou chamar? E se eu chamar um espírito e ele colar em mim? Não tem isso? Eu uma vez dei uma palestra e a pessoa falou, eu falei de um obsessor, você tá chamando, eu fiz, mas também a gente não pode ter medo, não pode nem falar o nome, né? Não é assim. Então, assim, todos os espíritos podem ser evocados. Quando ele diz todos, são todos. Agora a gente vai ver em que circunstâncias a gente faz cada coisa, né? Então a gente pode chamar espírito inferior e espírito superior, depende do objetivo. Diferentes tempos de desenlace e diferentes graus de evolução podem ser evocados. Então, eu falei do inferior e do superior, e pode ser o que desencarnou há pouco tempo e o que desencarnou há séculos. A gente pode evocar. Agora, se vem ou não vem, né? Pedir é uma coisa, né? O pedido a ser concedido é outra coisa. Então, o que ele fala? Até o espírito que está desencarnando pode ser evocado.
Só que ele muitas vezes está num estado de perturbação que ele não vai conseguir responder adequadamente, né? Em outro trecho ele até pergunta, isso não vai interferir nesse processo? No caso, negativamente, no processo de desenlace dele. Aí ele fala que muitas vezes até não. Às vezes você desperta mais o espírito para que ele está se desligando e aí ele acelera esse processo de desenlace, né? Então, ele fala que muitos espíritos não vão ter a capacidade de responder logo. Então, pede que espere alguns dias antes de evocar um recém-desencarnado para falar, né? Então, aí ele fala assim, nem sempre os espíritos querem ou podem responder esse chamado. Os obstáculos capazes de impedir que um espírito se manifeste são quase sempre individuais e derivam da circunstância. Então, a gente tem causas do próprio espírito, que é que ele pode estar ocupado, aquele que eu já falei, e tem causas estranhas aos espíritos, depois as do espírito eu me aprofundo, que é a natureza do médium, a pessoa que evoca, que eu já tinha falado, o meio em que se fez a evocação e o objetivo que se tem. Ele sabe o objetivo. Para que estão me chamando? Depende, né? A gente também não é assim? Se alguém te chama, vamos ali. Você pergunta onde? Para onde? Fazer o quê? Você vai? Você perguntar? Né? Então a gente pergunta, para onde? Vou fazer o quê? Né? Para a gente saber se a gente pode dedicar o nosso tempo a isso ou não, né? Então, ele fala assim, alguns médiuns recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares. Seu protetor tem espíritos que estão ali, né, naquela psicosfera, né, dele, que é mais fácil para ele receber. Mais ou menos elevados, né? A gente tem que pensar que o espírito que a gente fala inferior nem sempre é um espírito mau, que na linguagem, nos textos do espírito tem malfazejo, né? Que faz o mal. Nem sempre é um espírito que faz o mal, às vezes é um espírito mais ignorante, mas nem sempre é um espírito mau em si, né? Outros médios se mostram aptos a servir de intermediários a todos os espíritos, dependendo isso da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito chamado, né? Então, seu espírito com aquele espírito afina ou não afina? Porque é muito difícil, quando não existe essa afinidade, o espírito poder se manifestar através de você, né? Então, o qual pode tomá-lo por intérprete com prazer ou com repugnância, né? Aquele espírito pode dizer assim, não, poxa, é você que é meu intérprete, legal, e aí vem, né? Mas às vezes ele, vou ter que falar através disso aí, né? E aí é mais difícil essa comunicação. E aí ele fala que os espíritos vêm de melhor vontade e, sobretudo, são mais explícitos com o médium, que eles não oferecem nenhum obstáculo material, né? Facilita a comunicação. A gente não usa, vou fazer uma comparação grosseira, né? A gente tem em nossa casa, nas empresas, uma tubulação específica quando a gente utiliza gordura, comida, de outra que você só vai lavar a mão no banheiro, por exemplo. Não é isso? Então, a passagem de água é facilitada. Aí, alguns vocês vão ver que fala que tem assim no banheiro, não lave utensílios de comida aqui no banheiro, porque a tubulação ali não vai passar, né? Porque a gordura acumula, o cano é mais fino. Então, assim também, a gente, para dar passagem a essa comunicação, não é todo espírito que o médium vai dar aquela comunicação com a mesma qualidade. É muito difícil um médium que tenha essa capacidade de dar a mesma qualidade de comunicação, seja qual for o espírito, tá? Existe, mas é mais difícil, tá? E aí, o espírito, quando cria um hábito de se comunicar através daquele médium, fica mais fácil com o tempo. Ele vai conseguindo se manifestar melhor. É como se fosse se acomodando aquele aparelho mediúnico. Então, as mensagens vão ficando muito mais claras, né? Posta de parte a questão da simpatia entre eles, se estabelecem relações fluídicas que tornam mais prontas as comunicações. Elas fluem muito mais facilmente. Por isso é que uma primeira confabulação nem sempre é tão satisfatória. A primeira vez que o espírito vem numa reunião falar, né? Às vezes o médium começa a falar uma frase, aí foge a palavra, aí fica um tempo, aí depois volta, né? A gente vê que ele não tá
totalmente conectado àquele espírito, né? A descagem ainda tá, né? Para depois ir uma descagem mais automática. Lembra quando era? A gente esperava a descagem, né? Então, o espírito que vem habitualmente está aí como em sua casa. Fica familiarizado com seus ouvintes e intérpretes e fala e age livremente. É a mesma coisa da gente que é orador. Muitas vezes, por exemplo, você fala toda semana no seu centro espírita. Você chega lá, fala tranquilamente, já acostumou. Aí chamam você para falar em outro centro ou em um evento. É diferente. Não vai fluir da mesma forma, a não ser que você comece a se acostumar a falar em eventos, né? Então, por todos esses motivos é que quando se deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, é necessário perguntar ao seu espírito protetor se a evocação é possível. Caso não seja, geralmente ele diz por quê, né? E a gente não deve insistir. Quando a gente insiste no que a gente é aconselhado a não fazer, aí a gente chama quem quer, né? Ele fala aqui no momento, perguntaram a ele se pode se evocar os animais, as pedras. Ele pode, você evoca. Vai aparecer um monte de gente para responder, mas não é que tá respondendo, não é uma pedra, não é um animal. O que mais tem a gente querendo falar, né? Então é isso que a gente tem que ter um cuidado de não ficar insistindo no absurdo, né? Aí ele pergunta assim, devem se evocar maus espíritos? Eu penso assim, na época, né, de Kardec, ele era um estudioso, então quando ele pensava nisso, ele só pensava nas questões de ver os exemplos, né? Quando a gente vai para a revista espírita, a gente vê muitos exemplos de, o espírito que foi um assassino. Aí o espírito vem, aí fala o que estava sofrendo. Então ele fala da utilidade de se evocar os maus espíritos, pra gente aprender com eles, né? Que não é, a gente só não pode evocar e entrar na galhofada, dar risada, se comprazer daquele tipo de comunicação e daquela companhia, porque senão aqueles espíritos vão ficando, né? E também não ficar pedindo favor a espírito desse tipo. Tem gente que chama pra, né, fazer trabalho, tal, porque quando você pede um favor, o favor vai ser cobrado. É aí que entra o que eles chamam dos pactos, né? Que ele fala, quem assim proceda faz ali diante bom uso do auxílio pedido e despedir o servidor é difícil depois de prestar o serviço. Esse mesmo serviço que se solicitou, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito, e este não larga facilmente a sua presa. Aí é que tá a armadilha, né? Então, você chama quando é útil para você o mau espírito. Não, eu só gosto de espírito superior para perguntar as coisas. Mas quer um favorzinho porque o espírito superior se recusou a te dar uma determinada informação, eu vou usar aquele espírito inferior. Pronto, criou. O comparsa chegou, não vai ser fácil você se livrar, né? Agora, em que momentos a gente faz a evocação dos maus espíritos? Esse mal, a gente entende que ninguém é mal para sempre, né? Mas em que momento a gente faz essa evocação hoje, pelo menos na prática mediúnica que eu observo? É nas desobsessões, em que ele vem pra gente conversar, saber o que é que tá acontecendo, orientar o que é possível, né? Ouvir, né? Mostrar que a gente sente, se compadece. Eles se sentem bem, né? Quando a gente faz isso, tá? Então ele fala que ninguém exerce ascendente sobre o espírito superior, senão pela superioridade moral. Então nossa autoridade com relação a eles tem a relação com nossa superioridade moral. Eles são dominados pelos homens de bem, eles sentem essa dominância, né? Se a gente tentar força bruta, não for pela ordem moral, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Força bruta, gente, não é só pegar pelo braço, não. É discutir, é fazer chacota, é ironizar. A gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente faz a doutrinação do espírito, né? Alguém que procurava domar um espírito rebelde unicamente pela ação da sua vontade respondeu: deixe-me em paz com teus ares de matamouros, que não vale mais que eu, disse a um ladrão a pregar moral a outro ladrão, né? Então a gente tem que ter segurança do que a gente está pregando,
Eu falo a ele que ele tem que perdoar e eu não perdoo. Eu falo a ele que ele não pode sentir ódio e eu sinto. Eu falo a ele para não ter avareza e roubo, né? Então, essas coisas do exemplo moral. Então, ele fala também disso, né? Há quem se espante de que o nome de Deus invocado contra eles nenhum efeito produza. E aí São Luís traz um esclarecimento. O nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos. Quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Então, eu só vou conseguir um espírito imperfeito usar o nome de Deus se eu posso usar o nome de Deus, se eu tiver virtude para usar o nome de Deus, né? Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra, né? Então, fica uma palavra solta ao vento, não é o significado que realmente Deus traz para nós, né? O mesmo se dá com as coisas santas com que se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis a se servirem dela ou incapazes de manejá-las, né? Então, tem gente que é o crucifixo, né? Aqui tem pessoas que têm símbolos para espantar maus espíritos, né? É crucifixo, às vezes incenso, tal. O que está funcionando ali é a sua fé posta naquele objeto, mas você tem que ter autoridade para aquilo. Se você não tiver, não adianta, né? E ele fala também da linguagem, de como você deve se referir ao espírito, né? Porque teve um mesmo que o pessoal chamou de Monsenhor. Monsenhor era na terra. A mim você pode se referir a ex-Monsenhor. Aqui eu me ajoelho para quem antes se ajoelhava para mim. Então ele está mostrando que os títulos na terra não valem nada. Aqui é doutor, lá não é nada, né? Aqui é Vossa Excelência, lá não tem esse título, né? Vossa Excelência, que o povo gosta, né, do título. Então, assim, lá não tem esse valor. Então, quando o Espírito chega, a forma como a gente se dirige a ele diz respeito à evolução dele espiritual. A gente vai tratar com todo respeito, com toda reverência o Espírito superior. Não é que a gente vai tratar com desrespeito o inferior, mas a gente não vai ficar, Senhor, com o Espírito malfazejo, né? A gente vai tratar com respeito, mas não com tanta reverência. Então, a gente tem essa seleção aí, tá? E a gente sabe que a gente tem os inferiores que são levianos, ignorantes, estovados, e a gente tem também os simplesmente infelizes, né? E ele fala que entre esses infelizes, quaisquer que sejam as faltas que estejam expiando, seus sofrimentos constituem títulos tanto maiores à nossa comiseração. Então, esse é um espírito infeliz. A gente tem que se pôr no lugar dele, né? E se sentir, né? Tentar consolar, né? Então, quanto é certo que ninguém pode lisonjear-se de não lhe caber essas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A gente se colocar nesse lugar, né? A benignidade que lhe testemunhemos representa para eles um alívio. Então, às vezes, chamar aquele espírito infeliz, quem chama de espírito inferior também, vai ajudar ele nesse diálogo, nesse carinho que a gente dá. Às vezes ele nem ouve a doutrinação, a palavra em si, mas ele é envolto por esse carinho, por esse cuidado, e isso já ajuda ele a buscar um novo caminho, né? Então, em falta de simpatia, precisam encontrar em nós a indulgência que desejaríamos que tivessem conosco na mesma situação, tá? Aí ele fala assim que alguns espíritos revelam sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras, pela baixeza dos sentimentos, pela perfídia dos conselhos, né? Então eles são menos dignos do nosso interesse, tá? Do que aqueles que estão arrependidos, infelizes, arrependidos, que aí eles precisam de alguém para se abrir. Aí a gente pode ouvir. A gente não deve alimentar aqueles que querem falar demais, né? Para se exibir, para provocar riso, para desequilibrar a reunião mediúnica, né? Então, mas pelo menos devemos a piedade que nos inspiram os maiores criminosos, e o meio de os reconduzirmos ao silêncio consiste em nos mostrarmos superiores a ele, que não confiam senão nas pessoas de quem julgam nada terem que temer. Porquanto os espíritos perversos sentem que os homens de bem, como os espíritos elevados, são seus superiores, né? Então,
Ele fala também que a gente tem que ter o bom uso, né, dessas comunicações. Então, eu chamei esse espírito inferior. O que ele tem a nos ensinar? Foi o que eu falei, da experiência dele, das consequências, a gente aprende, né? E os espíritos superiores, nossa, a gente tem que aproveitar a presença deles para buscar o que é de mais sagrado, de mais sublime, né? Então, os ensinamentos, né? Eles conquistaram um grau de perfeição que permite abranger muito mais extenso o campo de ideias, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade e, por conseguinte, iniciar-nos melhor do que outros em certas coisas, né? A gente tem ouvido algumas vezes alguns espíritos assim, protetores, darem certos conselhos aos seus protegidos médiuns, né? Que muitas vezes a gente pensa assim, ele contradiz o que está no livro dos espíritos. Mas a gente tem que pensar que, às vezes, quando o espírito está se manifestando ali e dando um conselho para alguém, é uma situação específica, que a gente não pode generalizar, né? Então, nessa reunião, porque às vezes a gente tem essa mania, né? Tipo assim, a gente já está numa reunião específica, aí quer chamar Santa Teresa, Santa Teresinha. Aí você vai, Santa Teresa. Aí o espírito fala, não vai chamar Santa Teresinha, ela tem mais o que fazer. Você vai ficar evocando agora Santa Teresinha para isso aqui? Aí o que é que a gente toma como resposta? Não se deve evocar um espírito superior. Entende? E aí a gente generaliza muito isso. A gente tem que ter esse cuidado de ouvir e de saber aplicar situações e, na dúvida, perguntar. Não se deve evocar nunca? Ou essa situação, né? Então o espírito vai ter a boa vontade de explicar, né? Então, ele fala também que mais facilmente nos pomos no lugar daquele que foi nosso igual do que do outro que apenas divisamos através da miragem de uma glória celestial. Então, a gente tem os trabalhadores do lado de lá, que não são espíritos de luz, mas são espíritos do bem e que estão trabalhando, que muitas vezes tem muito mais a ensinar a gente, porque a gente tem mais sintonia para receber. A gente sabe que os espíritos de luz sabem mais, preveem mais, vão muito mais além. Mas a nossa sintonia não é tão, né? A gente não consegue alcançar muitas vezes o que eles querem passar. Então é preferível que a gente, né, seja mais humilde e escolha mais os que a gente tem maior facilidade, né? Aí ele pergunta que se alguém que não é médium pode evocar espírito. Evocar todo mundo? Pode. Mas daí a gente vê essa manifestação é mais difícil, né? Então todo mundo pode evocar e nem todos os espíritos, se você é médium, psicografa, ele pode psicografar. Se tem efeitos físicos, ele pode mostrar que tá ali, dá um chute na mesa, puf, né? Sei lá. Mas nem por isso, se você não consegue ver, às vezes você sente uma presença, mas se você não consegue sentir, nem por isso também o espírito não tá ali do seu lado. Às vezes ele tá, você só não consegue identificar, né? E teve uma descrição muito interessante eu vou reencerrar com essa descrição, por causa do tempo, de Allan Kardec falando de um médium que via espíritos de uma forma assim muito natural, porque ele fala que é raro o médium vidente se ver o espírito, o médium vidente vê o espírito, ele vê, depois passa o tempo, não vê outro, não é assim, sai e aí vê a multidão por aí e convive com os espíritos como se eles fossem vivos. É muito difícil o médium ter esse nível de evidência. Mas que esse médium que tinha na época, eu acho que Deus mandava os médiums para Kardec, assim, era interessante. Porque um via os efeitos de alguma coisa, outro via outra, ele juntava e fazia as experiências dele. Então ele foi no funeral com esse médium vidente, e esse médium vidente viu um espírito, estava super preocupado com a família dele. Ele não conseguia sair ali do lugar que estava tendo o velório, né? E aí ele falou assim, que às vezes a pessoa não é médium, mas o espírito consegue exercer um efeito. Porque o espírito, a filha estava ali desolada, assim, terrível o aspecto. E aí esse espírito, né, do pai dela, chegou perto dela e falou alguma coisa. Ele disse que foi visível a mudança dela. Depois que ele falou algo para ela, algum consolo, alguma coisa, ela mudou de semblante. Então eles estão presentes, influenciando na nossa vida. Sejamos médium ou não. E o que é importante a gente ter certeza?
Quando a gente pensa não só num espírito específico, mas o nosso pensamento sintoniza com os espíritos, então a gente está evocando o tempo todo. Então, quando a gente busca bons pensamentos, manter a alta vibração desse pensamento, a gente evoca bons espíritos para junto de nós. Quando a gente está num baixo padrão, pessimismo, reclamação, né? A gente está evocando, na verdade, espíritos que vão nos ajudar a ficar cada vez pior. Então, que a gente possa cultivar esses bons pensamentos para que a gente possa ter perto de nós esses espíritos que querem o nosso bem. Boa noite.